noite. Maravilhoso é o Senhor, porque nos dá a oportunidade de podermos aprender mais da sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos finalizando mais uma programação, mais uma série. Mas, antes de tudo, nós iremos exaltar e louvar a esse Deus que tudo faz e que tudo pode fazer por mim e por você. Vamos cantar. Refúgio.
tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Aleluia, Senhor. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa esperança de que o Senhor em breve virá para nos buscar. Nessa noite estamos muito felizes em poder estar em mais um momento de estudo da sua palavra. Rogamos a tua bênção, o teu Espírito e a sua iluminação para a compreensão da sua palavra e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que alegria ter você conosco em mais esta noite da nossa série Santuário de Deus. Estamos chegando, então, ao último tema dessa série tão especial que cobriu os nossos últimos meses aqui de estudo. Espero que tenha sido uma bênção para você, que você tenha aprendido mais sobre esse Deus que se revela através do seu santuário. E hoje não será diferente, assim como durante toda a série, durante cada tema, vimos tantas coisas especiais, estamos chegando ao clímax dessa série, ao momento em que nós iremos ver o desfecho de toda essa história, de tudo aquilo que Deus prometeu fazer e que Ele fará em nossas vidas. Na semana passada, nós iniciamos então tratando sobre o tema do juízo, e vimos que a Bíblia fala sobre um juízo pré-advento, um juízo que acontecerá antes do advento, da vinda de Cristo Jesus.
vimos que, segundo a profecia bíblica de Daniel 8,14, nós temos ali a profecia que revela, então, a data do início desse momento em que Cristo, então, começaria a oficiar como um sumo sacerdote no papel de juiz, efetuando, então, aquilo que nós conhecemos como um juízo investigativo, aonde todas as pessoas que existiram nessa terra, desde Adão até os nossos dias, estão, então, sendo julgadas por Cristo. E a gente viu então que esse juízo, apesar de parecer algo aterrorizador, mas de acordo com o Apocalipse, vimos que este é um evangelho, é uma boa notícia. E por que é uma boa notícia? A boa notícia é que eu e você não precisamos temer a esse juízo, porque o objetivo desse juízo é perceber, saber quem é que permanece em Cristo, quem permanece leal à sua confissão a Cristo. Então, desde as pessoas que dormiram já no Senhor e aquelas que permanecerão vivas por ocasião da volta de Cristo, essas pessoas estão sendo julgadas para perceber se as pessoas vivem e permanecem em Cristo. Logo, o juízo deve ser uma mensagem de alegria para nós, porque Cristo, então, está no seu santuário julgando e vai vindicar o seu povo. E essa mensagem é uma mensagem de alegria, e nós não precisamos temer ao juízo. Não precisamos temer ao juízo. Porém, nós percebemos que o juízo, ele acontece em pelo menos 3 fases. A primeira fase é a fase do juízo pré-advento, o juízo investigativo que já estudamos. Porém, tem mais 2 fases, as 2 últimas fases, que nós precisamos ver aqui, que é a fase do juízo comprobatório e o juízo executivo. Ao olharmos para a Bíblia, e principalmente para o livro de Apocalipse, você tem a sua Bíblia, você já pode abrir aí em Apocalipse capítulo 19. Aqui no capítulo 19 do Apocalipse, nós encontramos uma cena muito importante. Em Apocalipse 19, aqui o apóstolo João, ao escrever esse capítulo, relata então o momento, um chamado para uma boda, para a boda do Cordeiro. Aqui então você tem logo no início, dizendo que há aqui uma ilustração de um chamado para estar neste casamento, na boda que é do Cordeiro, e esse Cordeiro, que esse rei é Cristo. Se você olha então, por exemplo, no capítulo 19, no versículo 7, então você vai ter o seguinte texto que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegados à boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele me falou: escreve, bem-aventurado é aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui em Apocalipse 19, nós temos um chamado às bodas do Cordeiro. É interessante que no passado, o casamento ele tinha um rito a ser seguido. E no passado, antes de acontecer, e não acontecia basicamente como acontece aqui no Ocidente com relação ao casamento. Antes, a pessoa que acontecia era que o noivo ia na casa da noiva e primeiramente ele pagava um dote, que era um valor que era dado para então acontecer o casamento, né? Para que o casamento pudesse então ser sucedido. Então, primeiramente o noivo ia na casa da noiva, pagava o dote, depois voltava e preparava toda a sua casa, os preparativos, arrumava toda a casa, e aí depois que ele arrumava a casa, então ele voltava e aí ia buscar a noiva e levar essa noiva para a casa onde eles iriam morar, e ali acontecia uma grande festa. Quando nós olhamos então para Apocalipse 19, parece que essa ideia ela acontece basicamente com Cristo. Jesus ele veio primeiro aqui nessa terra e ele pagou o dote da noiva. E que momento, como foi que Cristo pagou o dote da noiva? Ele pagou o preço com a sua própria vida. Por meio da sua morte na cruz, o seu sangue, Jesus comprou para si a igreja, ele comprou para si aqueles que são escolhidos por ele, aqueles que aceitam o seu nome, receberam então, o dote foi pago, e o dote foi pago com o sangue de Cristo. Agora que Cristo pagou o dote na sua primeira vinda, então ele foi para casa preparar lugar. E de acordo com João capítulo 14, no versículo 3, ele mesmo disse que ele foi preparar lugar, e quando ele fosse preparar lugar, ele voltaria e nos receberíamos na sua morada, na morada que ele foi preparar. Então a ideia que Cristo traz é que na sua primeira vinda, Jesus veio e pagou o dote, e agora ele foi preparar lugar, e agora estamos aguardando então ele retornar para ele buscar a noiva, para levar para morar eternamente com ele, nas mansões que ele tem preparado para a sua noiva. O capítulo 19, então, segue dizendo que esse momento específico da volta de Jesus. Fala que ele está vindo montado num cavalo branco, em busca, então, para trazer e vindicar a sua noiva e levar para si os seus filhos.
E então, os versos seguintes de Apocalipse, João vai dizer de uma grande batalha que acontece. E nessa batalha, João vai ver, então, a besta, tá? O falso profeta ali, e vai ver o dragão. E ele vai dizer que a besta e o falso profeta, no capítulo 19, e todas as pessoas, olha aí para mim comigo no capítulo 19, versículo 17, em diante, olha que coisa interessante que João vai dizer, vai ver aqui. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, de cavalos e cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos quanto grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, com os sinais feitos diante delas, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo que arde com enxofre. E o restante dos mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. A cena, então, que João vai descrever aqui é que no momento da vinda de Cristo, algo acontecerá. E uma das coisas que acontecerá é que todas as pessoas, seja reis, ricos, grandes, pequenos, pobres, livres e escravos, aqui diz que aquelas pessoas que não receberam a Cristo em sua vida, aqueles que não aceitaram a grande oferta dada por Cristo para a sua salvação, elas receberão a ira do Cordeiro. Elas receberão, então, a ira daquele que vem nas nuvens do céu. E agora, então, receberão em sua carne a punição da escolha feita, ou seja, de acordo com a Bíblia, no momento da volta de Cristo, essas pessoas receberão as suas recompensas. Mateus 16 vai dizer isso, que Jesus virá e recompensará a cada um conforme as suas obras, um para a vida e o outro para a morte. Então, o que você tem aqui na vinda de Cristo, ele já vindo com a recompensa. E por que ele já vem com a recompensa? Porque um juízo já aconteceu antes, que foi o que a gente estudou na semana passada. O juízo pré-advento permitiu que os anjos que ali estavam tivessem acesso a todo o material, tudo aquilo que aconteceu com cada um dos salvos e dos perdidos. E agora, uma vez percebido, uma vez entendido sobre a vida dessas pessoas, então agora cada uma receberá, de acordo com as suas obras, a recompensa das suas escolhas. Então, no capítulo 19, João está vendo isso acontecer, em que um lado recebe, então, a recompensa, tanto a besta, que é um poder, representado aqui no livro de Apocalipse, o falso profeta, e todos aqueles que se deixaram levar pelos seus falsos ensinamentos, receberão, então, a sua recompensa. E o verso 20 vai dizer que os outros foram mortos com a espada que saía da boca de Cristo. Paulo, em Tessalonicenses, tendo a mesma visão, ele vai dizer então que as pessoas serão destruídas mediante a presença de Cristo ao voltar às nuvens do céu. Logo, o que nós temos acontecendo aqui no capítulo 19 é que, na volta de Jesus, as pessoas que estiverem vivas e que não aceitaram a sua oferta de salvação, elas receberão então a sua recompensa, elas serão mortas mediante a presença daquele que vem. E as pessoas que estavam mortas já e que morreram sem Cristo, elas também permanecerão mortas. João capítulo 5 vai dizer essa verdade. Eu queria que você olhasse comigo no Evangelho de João, capítulo 5, verso 29. Ali João fala umas coisas interessantes. E olha que aqui João capítulo 5, verso 29, tá? Verso 28 a 29, perdão. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 28 e 29. Olha o que diz aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 5 do Evangelho de João. Ele está dizendo que vai chegar um momento em que aqueles que estão no túmulo, aqueles que morreram, eles ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. E ele vai dizer que essa ressurreição se dá em dois grupos. O primeiro grupo ressuscitará para a ressurreição da vida, e o segundo grupo para a ressurreição do juízo ou da morte eterna. A Bíblia fala sobre a ressurreição. A mensagem da ressurreição, ela é bíblica. A Bíblia diz que um dia Cristo voltará, e à medida que ele voltar, haverá ressurreição. E Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. Ele vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Daniel capítulo 12, também o próprio Daniel vai dizer que haverá 2 ressurreições, uma da vida e para a vergonha eterna. Só que essas 2 ressurreições, elas não acontecem instantaneamente. Ela não acontece no mesmo momento. É por isso que Apocalipse 20 vem para nos mostrar o desfecho. Depois da volta de Cristo, o que é que vai acontecer? Volta para a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20. João então tem agora uma outra visão. No capítulo 19, ele vê a volta de Jesus, ele vê tudo o que acontece aí no momento da volta de Cristo. Agora, no capítulo 20, João tem uma outra visão, e olha o que ele vê. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dadas autoridades para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O capítulo 20 aqui, então, do Apocalipse, seguindo, vai falar de um outro momento específico que acontece após a vinda de Cristo. E esse período comumente é chamado do período do milênio. Por que milênio? Porque se refere a um período de 1000 anos. E é isso que nós encontramos aqui no capítulo 20 de Apocalipse. O milênio, segundo o que nós percebemos na sequência aqui, ele acontece após a vinda de Cristo e não antes da volta de Jesus. E esse milênio acontece num momento muito específico, porque o texto vai dizendo que logo no versículo 1, que João vê um anjo descer do céu e esse anjo desce com uma grande corrente. E qual é o objetivo desse anjo com essa grande corrente? O objetivo desse anjo com essa grande corrente é aprisionar o diabo. Se nos versículos finais do capítulo 19, nós vimos Deus dando um jeito tanto na besta como no falso profeta e nos reis da terra ali, que são a tríade ali que fazia então o mal, que seguia então o dragão. Agora no capítulo 20 nós temos Deus então tomando uma atitude com relação ao dragão, que é uma imagem aqui que o Apocalipse utiliza para representar o inimigo de Deus. Agora no capítulo 20 então o texto vai dizer que esse anjo desce com a grande corrente para aprisionar Satanás. Só que a prisão de Satanás aqui no capítulo 20, ela não é uma prisão literal. Ele não foi de fato amarrado com uma grande corrente, mas ilustrativamente o texto está se referindo a uma prisão circunstancial. Por que é uma prisão circunstancial? Porque de acordo com o capítulo 19, todos os ímpios morreram. Aqueles que estavam vivos morreram, e os que já estavam mortos antes não ressuscitaram, permaneceram mortos. Então os vivos que eram ímpios se juntaram àqueles que já estavam mortos ímpios. Só quem ressuscitou foi aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitaram primeiro, e os vivos fiéis foram salvos, foram levados para a morada de Deus, lá no céu. E agora toda a terra que aqui estava, que depois da vinda de Cristo, ela foi afetada por um grande fenômeno. Terremotos, as coisas que estavam em pé foram derribadas, a condição da terra está caótica nesse período. E então agora aqui na terra só tem Satanás e os seus anjos. Então a ideia da prisão de Satanás é que ele foi dado aqui nessa terra, ele foi guardado aqui nessa terra durante 1000 anos, preso no sentido de que ele não teria ninguém a quem tentar. Ele não teria mais ninguém para efetuar suas tentações e os seus ardis. Por quê? Porque os salvos estarão no céu, reinando com Cristo 1000 anos, e os ímpios estarão mortos durante todo esse período dos 1000 anos. Então a prisão de Satanás, de acordo com o Apocalipse 20, é uma prisão circunstancial. Mas o que é que então os justos estarão fazendo então no céu? Se aqui na terra Satanás vai estar preso, o que é que vai estar acontecendo no céu? Algumas pessoas imaginam que o céu será um lugar de ociosidade. Os filmes, quando retratam sobre o céu, ou sobre aquilo que acontece no céu, geralmente falam ou pintam a imagem de um lugar de passividade, onde há anjos tocando harpa, uma auréola, as pessoas ali totalmente ali sem nada para fazer, um lugar calmo, sem nada, um lugar sem movimento algum. É um lugar monótono e sem nada para fazer, uma vida de ociosidade. Só que de acordo com a Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 4, essa não é a realidade do céu. Teremos muita coisa para fazer no céu.
Nós não ficaremos ali sentados sem nada para fazer, não. No céu teremos muitas coisas para fazer. E uma das coisas que o texto bíblico vai dizer que vamos fazer no céu, está no verso 4. Quando João, ele vê. Olha o que João diz que ele vê. Vi também tronos. E nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Quando você tem um profeta na Bíblia tendo uma imagem do céu e com a imagem de tronos, geralmente essa imagem é uma imagem de juízo. Você vê Daniel no capítulo 7, ele também vê tronos. E João também está vendo tronos. Então a cena que João está vendo aqui, assim como em Daniel 7, essa é uma cena de juízo. Só que diferente da cena de Daniel 7, que era um juízo que aconteceu antes da vinda de Cristo, o capítulo 20, versículo 4, está tratando de um juízo que acontece pós-vinda de Cristo. E nesses tronos, então, esses tronos que abrem-se, então, um juízo no céu, quem senta-se para julgar, está dizendo aqui que sentaram aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. E a pergunta é, quem são esses que sentaram no trono? Quem são essas pessoas que foi dada autoridade para julgar? Se você olha, então, para algumas frases de Jesus nos Evangelhos, como também no Apocalipse, no capítulo 3, e em tantos outros textos, e Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer lá, capítulo 6, versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia, e você vai ver uma informação que Paulo vai dar em 1 Coríntios 6, 4. Olha o que 1 Coríntios 6, 4 diz aí na sua Bíblia. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação. E aí o verso seguinte vai dizer assim, para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio que possa julgar, mas irá o irmão incrédulo a juízo. Então o versículo 3 também, vamos ver o verso 3 que ajuda a clarear um pouco mais esses versos que nós lemos. O verso 3 diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Olha aqui informação de Paulo, vocês vão julgar. E essa informação que Paulo traz em 1 Coríntios 6,3, parece-nos que ela chega então a esse momento no milênio. O que é que vai acontecer no céu? Os justos, os salvos, receberão autoridade para julgar. Mas o que é que eles vão julgar? Eles vão decidir então quem vai se salvar, quem vai se perder? Ele vai decidir então quem está salvo e quem está perdido? Não. Porque isso já foi entregue por Jesus. Quando ele veio, na sua vinda, ele já deu a recompensa a cada um. Mas então qual é o objetivo desse juízo no milênio? O objetivo desse juízo no milênio não é para definir salvação das pessoas, porque elas já receberam as suas recompensas. O objetivo do juízo no milênio é para comprovação. É o objetivo de vindicar agora, de saciar então a necessidade daqueles que estão lá, os justos, saberem e confirmarem a justiça de Deus. Se no juízo pré-advento, Deus estava então prestando contas, em certo sentido, para os anjos, não porque ele precisasse, mas porque Deus, logo no início do grande conflito, ele foi acusado de ser tirano. No início do grande conflito, foi lançado dúvidas sobre o caráter de Deus, então Deus, ele colocou à disposição dos anjos, a sua justiça foi comprovada, tanto na cruz do Calvário, quanto no momento do juízo pré-advento. Agora, no capítulo 20, Deus então entrega para os justos a oportunidade de poder saber que ele foi justo em julgar as pessoas que estão lá no céu e aquelas pessoas que não estão. Então, vamos imaginar algumas coisas importantes. Quando estivermos lá no céu, muitas coisas vão acontecer, muitas surpresas vão acontecer, muitas alegrias, mas também imagino que algumas lágrimas. E talvez você pense assim, mas a gente aprendeu que no céu não vai ter lágrimas, ninguém vai chorar. Só que Apocalipse, onde diz isso, diz no capítulo 21, versículo 4, e parece-nos que esse momento em que Deus enxuga os olhos da lágrima não é no período dos milênios. O que me leva a pensar é que no céu, alguns de nós talvez choraríamos. E por que nós choraríamos? Porque talvez quando chegarmos lá, em algum momento que estivermos andando ali pelo céu, a gente pode perceber que algumas pessoas em quem considerávamos que essa pessoa com certeza estaria no céu. E quando nós procurarmos, nós não veremos essa pessoa lá. Uma pessoa que talvez pregou para você quando você era criança. Alguém que fez tanta diferença na sua vida. E se você hoje tomou uma decisão, foi porque essa pessoa teve uma influência muito grande na sua vida. E quem sabe você não encontra essa pessoa lá. Mas é possível que também você encontre alguém que você julgaria que nunca estaria lá. Pessoa que, quem sabe, fez um mal, quem sabe, terrível a você, a sua família, e que você talvez se confronte com essa pessoa ali no céu e você toma um susto, quem sabe. Imagina, então, para Estevão.
Estevão, que foi apedrejado, foi martirizado ali no início da história da igreja cristã, e Saulo, que se transformou em Paulo, estava ali junto, e ele consentiu com a morte de Estevão. Imagine como será Estevão encontrar com Paulo no céu. Imagina, quem sabe, talvez para Isaías, que por ordem do rei Manassés, foi dada a ordem que cerrasse ele no meio. Isaías, então, lá no céu, se encontrar, quem sabe, com Manassés. No céu, talvez algumas perguntas venham à nossa mente. Talvez seja a fase que nós poderíamos dizer do porquê, dos muitos porquês que nós não entendemos. E aí, no momento em que você, quem sabe, se depara com isso, e você vai lá, e você sabe que no céu a Bíblia diz que tem livros, né? E você sabe que na semana passada eu falei que não é que seja livros como o nosso, porque a ideia é que a tecnologia do céu é muito mais avançada, né? Tem muito, de uma maneira muito melhor do que o que nós temos aqui. Até porque na época que Daniel escreveu essa ideia de que no céu tem livros, não existia livros como o nosso. Os livros da época bíblica eram um tablete, era um pergaminho. Então, era apenas um meio de ilustrar a ideia de que no céu existem registros. E então você olhou e percebeu que fulano que você pensava que estaria, não está, e a pessoa que você pensava que não estaria, está. E aí você vai lá e busca ali o registro, abre lá. Então, vamos lá, senta aí, vamos olhar. Então, abre lá o registro e quando você, quem sabe, vamos imaginar, clica lá em algum lugar e aí aparece toda a cena da vida daquela pessoa. E aí você percebe que aquele pregador seu favorito, aquela pessoa que fez tanta diferença na sua vida, em algum momento da sua vida não foi coerente com as suas atitudes. Talvez não foi fiel à sua confissão. E por isso não está lá. Mas aí você olha para a pessoa que você pensava que não estaria, que fez tão mal, você vai perceber que em algum momento da vida dessa pessoa, ela teve um encontro com Jesus. Teve a sua vida transformada. Porém, não teve tempo de demonstrar esses atos, porque morreu ali naquele momento, mas foi salvo pela graça de Cristo. E era por isso que ela está lá. E aí a gente vai constatar que Deus ele foi justo em julgar, em decidir algumas pessoas estarem ali e outras pessoas não estarem. Mas talvez, vamos imaginar que uma pessoa, uma mãe, que no período em que estava aqui ainda em vida, né, na sua vida na terra, o seu filho viveu fiel, mas em algum momento, quem sabe, apartou-se dos seus ensinamentos. E ela morreu com a esperança de que esse menino iria encontrar, quem sabe, a verdade, ia voltar novamente para os princípios do reino, ia entregar a sua vida novamente a Cristo. E ela acabou morrendo e não viu seu filho entregando a vida a Jesus, mas morreu com a esperança de que isso ia acontecer. Talvez quando essa mãe chegasse no céu e ela percebesse que o seu filho não está lá, e ela pensaria que o céu não teria sentido se o seu filho não estivesse lá. E ao perceber que ele não está lá, uma lágrima pode até rolar do seu olhar ao perceber que ele não está lá. E o que é que aconteceu porque esse menino não está ali? E aí, quem sabe ela seja convidada a abrir os registros do céu, para poder ver o que é que aconteceu. Por que meu filho não está aqui? E aí ela vai perceber, então, que nesse período em que ela já estava morta e não estava no seu estado de inconsciência, que ela tinha morrido, o seu filho continuou vivendo e, quem sabe, piorou a situação. E acabou sendo morto, quem sabe, por bandidos, por conta da vida que havia levado. E não tomou a decisão de entregar a vida a Cristo. E, quem sabe, a priori não entende o porquê que ele não está lá, mas eu queria que ele estivesse lá. E aí, quem sabe, ela vai perceber que um detalhe muito importante, que se Jesus tivesse salvado esse menino à força, se Jesus tivesse levado esse menino, se ele colocasse lá, o céu não seria tão bom para aquele garoto. Não seria legal estar ali, porque no seu coração ele não desejava estar. E isso conforte seu coração em saber que Deus foi justo, em mesmo não ter decidido que o seu único filho, o seu próprio filho, não estivesse lá. Jesus vai responder muitas questões no céu. Há muitas perguntas que vai no coração da humanidade e que a gente ainda carrega, que a gente não sabe responder. Tem muitas perguntas que eu mesmo não sei responder. Mas o céu um dia vai revelar. O céu um dia vai trazer à tona a clareza à mente de muitas pessoas que não entendem hoje os porquês de tantas coisas. Um dia o céu vai revelar muitos porquês. O céu um dia vai revelar. Depois de todo esse tempo do milênio, uma constatação vai ficar muito clara. E qual é a constatação dos justos? Deus foi fiel e justo em decidir, em julgar, em tomar essa decisão. Ele foi fiel e justo. Um preito de louvor será erguido a Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu juízo, pela sua interesse em julgar, em decidir. Jesus foi justo em julgar.
E as pessoas louvarão a Deus, e depois de passar 1000 anos no céu constatando isso, agora não restará mais uma única dúvida na mente dos salvos, de que Deus foi justo em todas as suas atitudes, foi justo em todas as suas decisões. Os anjos já haviam constatado isso no juízo pré-advento, e agora Cristo, os salvos agora com Cristo, entenderam então e aceitaram a justiça de Deus em ter decidido, em ter tomado aquelas atitudes. Só que a mensagem termina dizendo que ao final dos 1000 anos, Satanás então é solto da sua prisão. E por que Satanás é solto da sua prisão? Porque após 1000 anos, os ímpios agora ressuscitam juntamente, todos os ímpios ressuscitam, que estavam mortos, agora tornam a vida. E talvez você se pergunte, mas por que os ímpios, Jesus vai ressuscitar os ímpios para viver de novo? Não já basta tanto tempo que já fizeram tanto mal, para que trazer essas pessoas à vida? Talvez a gente não entenda muito, mas a ressurreição dos ímpios, ela serve para nos mostrar que não importa quanto tempo passe, o caráter daqueles ímpios permanece o mesmo. Eles não foram transformados. Eles ressuscitam, e o texto em Apocalipse 20, você pode olhar na sua Bíblia, vai terminar dizendo que no versículo 9, depois que eles ressuscitam, Satanás então toma a sua última atitude, a sua última ação, antes então de ser destruído. Em Apocalipse 20, verso 7 até o verso 9, diz então, quando porém se completaram os 1000 anos, Satanás será solto em sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. É muita gente. É muita gente. No verso 9 diz, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém o fogo dos céus consumiu. A cena final que a Bíblia vai ilustrar é que no momento em que termina então os 1000 anos, os ímpios são ressuscitados, e agora o céu se abre para a descida da cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce juntamente com os santos dentro dela, e Cristo dentro do acampamento dos salvos. E à medida em que vai descendo, Satanás vai para a sua última atitude. Qual é a sua última atitude? Reunir todos aqueles ímpios para a sua última tentativa, para a sua última peleja. E ao reunir eles para a sua última peleja, para a sua última ação, algo acontece. Enquanto eles marcham em direção à cidade para sitiá-la, para poder, quem sabe, invadir o acampamento dos santos, o texto bíblico vai dizer que então Deus executa a terceira e última fase do juízo, que é o juízo de execução, o juízo executivo, aonde o fogo cai do céu e consome tanto os ímpios que estão fora da cidade, como o diabo e os seus anjos, de uma vez por todas e para sempre. O fogo virá. E diferente do que muitas pessoas pensam, ele não será eterno. Ele é eterno em suas consequências. Mas ninguém vai ficar queimando a vida pelos séculos dos séculos sem parar. O fogo queimará até onde tiver que queimar, mas uma hora esse fogo vai se apagar. E vai queimar e vai destruir toda a ideia. Mas por que um Deus de amor vai fazer isso? Porque a ira de Deus é uma manifestação do seu amor. O ato de Deus demonstrar sua ira, essa é uma manifestação do seu amor. E agora, de uma vez por todas, o pecado será extirpado, o pecado será erradicado, e não haverá mais uma vez a chance do pecado se levantar, porque os justos já comprovaram pela experiência e através do juízo investigativo, ou do juízo comprobativo, que Deus foi justo em julgar, e que o pecado causou tantas mortes e tanto mal que causou, e até mesmo a morte do próprio Cristo. Os justos terão certeza disso, e agora eles decidirão, nós não queremos o pecado por uma segunda vez. De sorte que o pecado nunca mais irá se levantar. Apocalipse 21 narra que a cidade santa descerá. E a cidade santa, por incrível que pareça, amigos, lá não tem templo. Não haverá santuário nela. Por que não haverá? Porque a própria cidade santa, ela será o santuário de Deus. As medidas da cidade santa apresentadas em Apocalipse 21, elas são as medidas exatas do lugar santíssimo do santuário. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 21 que eis o tabernáculo de Deus agora com os homens, e agora o santuário que estava no céu, ele desce e vai estar na terra, e Deus vai habitar com os salvos aqui, na terra renovada por toda a eternidade. Ele trará o santuário, o centro do seu governo para esta terra, e agora tudo será restaurado.
O grande conflito que havia começado no início da história deste mundo, em que a gente viu que lá no santuário Satanás lançou dúvidas sobre o caráter de Deus, ele vai terminar no santuário. E sabe como é que ele termina? Os salvos justos, redimidos por Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, estarão vivendo com Cristo para sempre, por toda a eternidade, em um novo céu e uma nova terra, em um Éden restaurado. Os últimos capítulos do Apocalipse nos mostra que estamos voltando para casa, estamos voltando para o Éden. Estamos voltando para o Éden. Nessa noite, estamos terminando essa série sobre o santuário. Estamos concluindo esse tema tão especial que estudamos e vimos o plano de fundo do grande conflito acontecendo desde o início desse tema, do primeiro tema, até agora no fim. A gente percebe que Deus resolverá o problema da humanidade, aonde ele começou. Se o problema da humanidade começou no santuário, é no santuário que ele está sendo resolvido. O pecado que começou no santuário, ele está sendo resolvido no santuário. E Jesus, ele está regressando para cumprir aquilo que ele prometeu, para restaurarmos e dar fim e encerrar essa grande guerra, esse grande conflito. E nessa noite, eu queria terminar lendo para você um trecho maravilhoso de um livro muito importante, um livro que retrata essa realidade sobre o grande conflito, e ao final desse livro relata esse momento especial, aonde toda a história e todo o grande conflito termina. E lá nesse trecho diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza declaram: Deus é amor. Deus é amor. O grande conflito terminou. A história de sofrimento, ela vai ter um fim. Mas nessa noite, você ainda tem a oportunidade de decidir de que lado você vai estar neste grande conflito. É possível que eu esteja falando para alguém nessa noite que ainda precisa tomar algumas decisões importantes em sua vida. Quem sabe você ainda não se posicionou no lado em que você quer estar. Quem sabe você ainda não se colocou ao lado de Cristo, das suas hostes. Quem sabe você não escondeu ainda a sua vida em Cristo. Ou quem sabe até você um dia tomou essa decisão, mas hoje você se percebe que você não está mais vivendo em Cristo. Nessa noite tem um convite muito especial para você. Tome hoje a decisão de estar ao lado de Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia de você decidir estar ao lado de Cristo. Estar com Cristo. Viver em Cristo, sobre Cristo, pelo poder de Cristo e através de Cristo. Toda a nossa vida deve estar centrada em Cristo, porque Ele é o personagem central da história e é Ele o único que pode trazer sentido a uma vida sem sentido. Ele é o único que pode trazer salvação a uma vida condenada à perdição eterna. Hoje você pode escolher estar em Cristo. E a pergunta é: vai você encerrar esta programação sem tomar essa decisão? Deus hoje te convida a tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, viver por Ele, sobre Ele e para Ele, para que muito em breve possamos ver essa história de conflito terminar e a promessa de Apocalipse 21:4 aconteça. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais pranto, luto, tristeza nem dor, pois as primeiras coisas já se passaram. Nessa hora você vai ouvir uma música especial. Enquanto você ouve essa canção, que fala sobre este momento, dessa última lágrima, que será enxugada pelo próprio Deus, dessa última lágrima que cairá dos olhos dos justos, ao ver todo aquilo acontecer, ao enxugar dos olhos toda a lágrima, Cristo estará também tirando de todos os justos toda a lembrança de sofrimento, de maldade que aconteceu nessa terra, e agora veremos a eternidade com Ele num lugar de paz. Toma hoje a sua decisão, para que em breve essas lágrimas que hoje caem dos seus olhos, elas possam ser enxugadas por Jesus. Ouça a canção com atenção. Enquanto você ouve, toma a sua decisão aí no chat. Eu quero orar com você e por você.
universo em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia o Cristo triunfou. Toda a criação em coro exclama: Deus é amor. E do alto de seu trono, Jesus Cristo avista o Pai. Ergue as marcas glória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória, Rei, perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que irão o caminho até aqui. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor.
E Ele prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O grande conflito está terminando. Estamos voltando para casa. Por isso, nessa noite, não hesite em tomar sua decisão. Decida hoje estar ao lado de Cristo. Porque por meio dele e por causa dele, estaremos em breve no lar para todo sempre, eternamente. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado pela certeza de que o Senhor está voltando para nos buscar. Obrigado porque mesmo em meio a este mundo tenebroso, em meio a tanto sofrimento, ao caos que estamos vivendo, nós podemos saber que o Senhor tem o desfecho dessa história final em suas mãos. Em breve o Senhor voltará para nos buscar. A esperança da sua volta é a maneira, é o modo que vibra o nosso coração, que faz vibrar o nosso coração em saber que nós não ficaremos aqui para sempre. O Senhor virá para erradicar o mal e viveremos em um lugar onde não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor. Mas, apesar de todas essas coisas, nossa maior motivação não é saber do que haverá no novo céu e na nova terra. A nossa maior motivação e a nossa maior alegria é saber que estaremos ao lado daquele que nos amou primeiro e que deu a sua vida para nos resgatar e nos salvar. E esse mesmo Jesus que fez tudo isso por nós é o mesmo que promete um dia enxugar os nossos olhos toda lágrima. Por isso, bom Deus, enquanto caminharmos aqui, queremos caminhar com os nossos olhos fixos no Senhor, nossos olhos fixos no nosso Mestre, para que nossos pés possam caminhar seguros e firmes até o dia em que viveremos o cumprimento dessa promessa. Nos abençoe a cada amigo que acompanhou toda essa série ao longo desses meses. É o nosso pedido e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido amigo. Foi uma alegria estar com você. Na semana que vem teremos uma nova modalidade, uma nova série, enfim. Mas a sua companhia foi muito boa e aguardamos vocês no nosso próximo culto. Um abraço, fiquem com Deus.